teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós descansamos nos teus braços, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por não se esquecer de nós, Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos somente a tua graça, Pai. Eu recaio em tua graça, Deus. Recaio em tua graça. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Sim, Senhor, recaio. Recaio em tua graça. Somente nas tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Que nós possamos descansar nos teus braços, Deus. Que nós possamos nos apoiar em Ti, Pai.
Continue nos fortalecendo, Deus. Continue conosco, Pai. Nós cremos no Teu amor. Aleluia. Aleluia. Como é bom sentir que nós estamos seguros no nosso porto, que é o nosso Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade agora, meus irmãos, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como o irmão Eudes falou anteriormente, você que está em casa tem a oportunidade de separar também o seu dízimo, a sua oferta. Os irmãos vão buscar na sua casa se for necessário. Você pode depositar na conta da igreja. E sempre que eu falo de dízimo e oferta sobre missões, eu me lembro das pessoas que estão no campo, em lugares às vezes inóspitos, falando do nosso Deus, sofrendo às vezes perseguições, correndo risco de morte, mas mesmo assim eles estão ali falando do nosso Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? É um amor realmente difícil de entender. Mas nós que estamos aqui e às vezes não temos esse chamado ou essa disponibilidade, a gente também pode participar disso. Como? Entregando o nosso dízimo, entregando a nossa oferta, sustentando os nossos irmãos em oração, fazendo parte disso, que é a proclamação da palavra do nosso Deus. Que nós, sempre que pensarmos em dízimo, oferta, dinheiro, que a gente possa pensar em vidas. É o fruto disso. Nós sustentamos essas pessoas que estão lá, trazendo vidas aos pés do nosso Deus. E isso é o mais importante. É o mais importante. E que sejamos gratos, porque o Senhor não tem deixado faltar em nossa mesa, na nossa casa. Que nós possamos dividir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos dado mais do que nós precisamos, muitas vezes. Que nós tenhamos esse desejo de ajudar as pessoas, de contribuir de alguma forma, que seja com uma palavra amiga. Nós temos muito para dar. O Senhor tem nos enchido. Que essa seja a sua vontade também, que você seja grato a tudo que o Senhor tem feito por você e que Ele ainda fará. Amém? Aleluia. Te agradeço, meu Deus, aleluia. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque eu sei que és fiel, porque em Ti eu posso confiar. Eu creio na Tua fidelidade, te louvo, pois eu sei que em Ti seguro estou, que em Ti seguro estou, que em Ti seguro estou, só em Ti. seguro estou. Aleluia. Te agradeço, meu Deus, te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato
porque em ti eu posso confiar. Eu creio na tua fidelidade. Te louvo, pois eu sei que em ti só em ti seguro estou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua segurança, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem nos protegido, Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor entregou a tua vida naquela cruz, Deus, para que nós pudéssemos falar do teu amor hoje, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos abençoar as vidas das pessoas que estão à nossa volta, Deus. Que as pessoas possam ver a tua presença em nós, Deus. Oh, Pai, que nós possamos querer parecer cada vez mais contigo, Deus. Oh, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Deus. Te agradecemos por aquelas pessoas, ó Deus, que se dispõem a ir para campo falar da tua palavra, Deus. Oh, Deus, nós só temos motivos para te agradecer. Obrigado, Deus, pela vida dos aniversariantes desse mês, Pai. Que o Senhor possa enchê-los da tua paz, da tua presença, do teu Espírito, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito mais do que nós merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada, Deus. A tua palavra diz que até a vontade de falar o teu nome vem de ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações mais uma vez, Deus. Que o Senhor abençoe a palavra vinda através do pastor, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós estejamos sensíveis a te ouvir, Pai. Continue conosco, abençoe a nossa semana. Cuide da nossa saúde, da nossa vida, dos nossos familiares. E a oração que fazemos a Ti, Deus, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. O Senhor é bom. E nele nós podemos confiar sempre. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Salmo 74. Salmo 74. Nós estamos numa nova série de mensagens a partir do terceiro livro dos Salmos, o terceiro livro do Saltério, que vai do Salmo 73 até o 89. E hoje nós vamos visitar o segundo salmo desse livro, que é o Salmo 74. É um salmo também da família de Asaf. Muito bem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Ó Senhor, mais uma vez na Tua presença estamos e te damos muitas graças por essa palavra e clamamos que o Senhor possa nos encher da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Abra, Senhor, a nossa mente e também o nosso coração, para que nosso coração seja um terreno fértil, ó Deus, para que a Tua boa semente possa cair nele e produzir muitos frutos para a Tua própria glória. Fala conosco e exorta-nos e edifica-nos por meio dessa palavra, Senhor. Oração que nós te fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Antes da gente fazer a leitura aqui do Salmo 74, gostaria de trazer um contexto histórico desse salmo. Nós vamos então entrar numa grande máquina do tempo
Nós vamos viajar 1000 anos antes de Cristo, quando Davi era o rei de Israel. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele reinou por 40 anos sobre todo o Israel, expandiu as suas fronteiras e fortaleceu também o seu exército. Davi trouxe a arca novamente para Jerusalém e desejava inclusive fazer um templo para Deus. Mas Deus não permitiu, porque Davi tinha sangue em suas mãos, mas permitiu que o seu filho Salomão, que o sucedeu no trono, construísse novamente o templo, né? E Salomão então fez isso. Ele conseguiu construir o templo e também expandiu ainda mais o reino de Israel. Mas logo em seguida a morte de Salomão, o reino foi dividido, e foi dividido em dois grandes reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, a capital foi chamada de Samaria, o reino passou a se chamar Israel. Jeroboão, então, se tornou rei dessas 10 tribos, e no reino do sul, 2 tribos, a capital Jerusalém, e esse reino passou a se chamar Judá. E foi o filho de Salomão, Roboão, que reinou em Judá. Muito bem, o reino do norte, a palavra do Senhor vai dizer que o reino do norte fez aquilo que era mal aos olhos de Deus e começou a pecar e a se desviar dos caminhos do Senhor. Por exemplo, nós temos lá o profeta Amós, que profetizou, né, nesse período, Amós de Tecoa. Embora Amós tenha nascido no reino do sul, ele foi profeta no reino do norte. Ele começou a denunciar os pecados de Israel. E que pecados eram esses? Para Amós era que o povo estava cometendo graves injustiças sociais. E Amós profetizou, falando que o povo precisava se arrepender das injustiças sociais, das terras que eram roubadas dos seus conterrâneos, das pessoas mais fracas. E também outro profeta também que se levantou para profetizar no reino do norte foi o profeta Elias. E esse eu tenho certeza que os irmãos conhecem. O profeta Elias, já agora no tempo do rei Acabe, foi aquele que brigou contra os profetas de Baal. Porque o povo de Israel estava mergulhado em grande idolatria também nesse período, e haviam se esquecido do Senhor e agora confiavam em Baal como sendo o Deus provedor das suas necessidades. Baal era o Deus da fertilidade. E a despeito de todas as pregações e os profetas que Deus havia mandado para Israel, Israel não se converteu. E o que aconteceu? Deus permitiu que Israel fosse levado cativo. Em 722, Israel foi invadido pela Assíria, e a cidade foi completamente desolada. Samaria, as mulheres de Samaria foram violentadas pelos assírios, por isso que houve aquela miscigenação toda racial, não é? Então foi uma catástrofe nacional. Só que o reino do sul, ele não foi invadido. Deus poupou o reino do sul dessa invasão, e eles começaram a achar que eles eram muito bons. Eles começaram a achar que Deus havia invadido o reino do norte, porque o reino do norte, a turma era pecadora, mas eles não, eles estavam seguros, porque Deus estava com eles. Ali estava a cidade do grande rei, a Jerusalém. Então eles podiam ficar tranquilos, porque eles estavam seguros. Só que Deus começou também a enviar profetas agora ao reino do sul, e também denunciar os pecados desse reino. Nós temos como exemplo principal aqui 2 grandes profetas que profetizaram no reino do sul, que é o profeta Isaías, que era um profeta do templo, e também nós temos, contemporâneo de Isaías, inclusive, o profeta Jeremias, que era um profeta do meio do povo. Jeremias era conhecido como profeta das lamentações, né? O profeta chorão. E Jeremias começou a profetizar, dizendo que Israel havia abandonado ao Senhor. Porque o que acontecia naquela época em Israel? Havia o culto no templo, e o povo não havia abandonado de forma alguma o culto no templo,
Mas depois do culto no templo, uma vez por semana, que eles reuniam ali, eles começavam a adorar outros deuses nos lugares altos. Por exemplo, a Baal e outros deuses. E Jeremias começou a pregar contra isso, dizendo para que Israel abandonasse, ou Judá abandonasse a idolatria e se voltasse ao Senhor. Só que existia um profeta ali no meio do povo, chamado Passur, que dizia que Jeremias estava louco, que estava tudo bem, que não tinha nada disso, que Deus não estava irado com o povo, que a nação de Judá estava segura, Deus estava com eles. Jeremias não sabia o que estava falando, e o povo ouviu, foi o Passur, e não ouviu Jeremias. Jeremias pregou, irmãos, por 40 anos, e nesses 40 anos de ministério profético de Jeremias, ninguém se converteu, e ninguém deu ouvidos ao profeta. E o que aconteceu? Jeremias pregou, dizendo que se o povo não se convertesse, Deus iria levar o povo cativo para a Babilônia, e isso de fato aconteceu. Em 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo e humilhou o povo, roubou as suas riquezas, roubou as suas mentes pensantes. Por exemplo, foi nessa época que Daniel e os seus colegas, os seus amigos, foram levados para a Babilônia. Ou seja, o que ficou em Jerusalém foi apenas escombro. Para os irmãos lembrarem do caos social de Jerusalém, basta lembrar de Neemias, que 70 anos depois, mais ou menos, né, Neemias diz que Jerusalém, os muros estavam derrubados e as suas portas estavam queimadas a fogo. Ou seja, um caos social tremendo, muita pobreza, miséria, degradação moral e ainda por cima muros derribados, significava uma vergonha nacional. Um povo que não conseguia se proteger, era um povo exposto, era um povo envergonhado. Muito bem, é justamente nesse contexto que um dos filhos de Asaf, então, produz esse salmo como um clamor ao Senhor. Ele olha para tudo que estava acontecendo à sua volta, todo esse ambiente de desolação, e agora ele se volta ao Senhor e então escreve essa oração que nós vamos fazer a leitura agora. Então, Salmo 74. Assim escreveu um dos filhos de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonou definitivamente? Qual a razão dessa sua ira contra nós, as ovelhas da sua pastagem? Lembre-se de que somos o seu povo escolhido, o povo que o Senhor comprou há muito tempo e libertou da escravidão para ser a sua propriedade. Lembre-se, Senhor, do Monte Sião, o seu lar aqui na terra. Ande entre as ruínas da cidade e do templo. Veja que terrível destruição os nossos inimigos fizeram. Lá onde o povo se reunia para adorar, os inimigos deram os seus gritos de guerra e hastearam suas bandeiras para comemorar a própria vitória. Eles pareciam lenhadores derrubando uma floresta. Quando entraram no templo com seus machados e também as suas machadinhas, destruíram o forro das paredes e as placas de madeira trabalhada. Incendiaram o seu templo, profanaram completamente o lugar da sua habitação, não deixaram pedra sobre pedra. Eles decidiram acabar de vez com a adoração a Deus e por isso destruíram todos os lugares onde nosso povo se reunia para adorá-lo. Já não vemos os sinais miraculosos, nossos profetas foram mortos e não existe quem possa nos dizer como está a nossa miséria e quando ela irá terminar. Até quando, ó Deus, o inimigo vai continuar zombando de nós? Será que o adversário falará coisas horríveis ao teu respeito e ao teu nome para sempre? Aqui, irmão, só um parêntese, porque
o povo destruído, quando um povo era destruído e dominado por outro povo, era também um sinal visível de que um Deus havia triunfado sobre outro Deus. Então, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, era um sinal, eles criam assim, que o Deus de Nabucodonosor, o Deus babilônico, era mais forte que o Deus de Israel. Então, quando o povo se sentiu humilhado e foi humilhado, era também uma humilhação ao próprio Deus, porque era um sinal de que esse Deus não era capaz de proteger o seu próprio povo. Então, o povo blasfemava não apenas contra o povo de Israel, e eles eram desprezados, mas o próprio Deus de Israel também foi desprezado e foi blasfemado. Por que o Senhor, verso 11, por que o Senhor fica de braços cruzados? Por que não estende a sua mão direita para acabar com eles? Mas Deus é o meu rei desde o começo da história. Salva o seu povo em toda a terra. Com o seu poder, ele dividiu ao meio as águas do mar e esmagou sobre as águas a cabeça das serpentes marinhas. Ele destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais do deserto. O Senhor abriu fontes e regatos e secou grandes rios. O dia é seu e a noite também é sua. O Senhor estabeleceu tanto o sol, como também estabeleceu a própria lua. O Senhor determinou os limites da terra, formou estações, o verão e também o inverno. Agora, Senhor, veja como o inimigo tem zombado de ti. Essa nação sem Deus e cheia de orgulho está dizendo coisas horríveis a respeito do seu nome. Não permita que a vida da sua pomba predileta seja destruída pelos animais selvagens. Não se esqueça para sempre do seu povo fraco e indefeso. Proteja a nossa vida, Senhor. Lembre-se da sua aliança e das promessas, porque a violência se espalhou por toda a terra, em cada canto e lugar escuro. Não permita que os fracos e humildes sejam destruídos. Mude essa situação para que os pobres e necessitados louvem ao teu nome. Ó Deus, levanta-te e defenda a nossa causa, dia e noite sem parar. Essa gente sem juízo ofende e despreza ao Senhor. Não fique surdo aos gritos dos seus inimigos, nem ao barulho cada vez mais alto dos seus adversários. Irmãos, agora olha aqui para mim. O que todo esse texto, todo esse contexto que nós apresentamos tem a ver conosco? Irmãos, porque eu não tenho dúvida que nós vivemos num país chamado Brasil, tão cheio de injustiças também. Porque se você me perguntar por que Deus estava irado com o povo de Judá, e por que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, existem três causas principais. A primeira delas é porque o povo de Jerusalém havia derramado sangue inocente. Eles se acostumavam com isso. Eles estavam acostumados a roubar dos mais fracos, a desprezar os mais fracos. Eles estavam abandonando e deixando para a morte os indefesos, os sem teto, os despossuídos. Deus havia se irado com o povo também porque o povo de Jerusalém havia entregue o seu corpo a práticas de prostituição que ele abominava. Deus é um Deus santo, um Deus justo e que requeria a santidade do seu povo, mas o povo estava se prostituindo. O adultério era comum dentro do reino de Judá e ainda por cima, debaixo bem do nariz ali do sacerdote e dos profetas. Os profetas não falavam nada. Se lembra de Passur? Passur via tudo aquilo e dizia, não se preocupem com isso, Deus está conosco. Deus entende tudo isso. Deus de Israel é um Deus bom, é um Deus compassivo. Ainda por cima, o povo também estava entregue à idolatria. Eles também estavam apaixonados por Baal. Eles confiavam em Baal, eles confiavam na ética de Baal.
eles achavam que eles podiam viver a partir dessa ética idólatra, assim como os povos à sua volta viviam, e que tudo iria sair bem para eles. Eles tinham então um culto muito assim pro forma. Eles se reuniam e estudavam a lei de Deus, não mais agora com aquela intenção de ouvir a voz do Senhor, mas apenas como uma forma de exercitar a sua mente. É como se eles estivessem aqui ouvindo um sermão agora e estivessem apenas curiosos. O que será que o sacerdote, ou o que será que o pastor vai dizer? Será que ele vai dizer alguma coisa interessante? Porque eu estou querendo ouvir uma coisa interessante, eu quero ouvir uma novidade. Para eles era apenas isso. E eles tiraram o caráter transcendente da palavra de Deus. O assim diz o Senhor já não fazia mais qualquer sentido para eles. Eles não buscavam essa palavra de Deus. Eles não se percebiam diante de um Deus transcendente que tudo vê e que fala e que denuncia as coisas. Eles apenas se acostumaram àquele culto tradicional e achavam que aquilo era o suficiente para agradar a Deus. Na verdade, eles não estavam muito preocupados em agradar a Deus. Eles estavam preocupados apenas em se sentirem bem e fazer aquilo que dava na própria cabeça, não é? Nós vivemos num país chamado Brasil, que nós amamos tanto, um país tão rico, tão belo e tão cheio de tanta coisa boa, mas também nós vivemos num país cheio de tanta coisa ruim. E eu não preciso ser profeta, nem filho de profeta, e você também não precisa ser, basta você ver um pouquinho, ter um pouquinho de acuidade, de um pouquinho mais de discernimento, e olhar para a televisão, e olhar para o nosso mundo e ver que o nosso Brasil está de ponta cabeça. Que no nosso país a injustiça social, ela reina de uma forma tremenda. Eu acho muito interessante, porque quando às vezes você vê um pastor falando sobre injustiça social e denunciando as injustiças sociais, e denunciando que as pessoas estão explorando os mais fracos, aí as pessoas falam, lá vem um pastor marxista. Irmãos, mas injustiça social, quando você prega sobre a injustiça social, você não está sendo marxista, você está sendo bíblico. Porque a agenda da igreja é justamente essa, é cuidar dos fracos, é cuidar dos oprimidos, é não abandonar os órfãos. E nós vivemos isso no nosso Brasil de uma forma muito clara, onde os pobres cada vez têm menos. Onde as pessoas são trocadas por coisas, elas são objetificadas, elas são apenas massa de manobras, onde elas são apenas um instrumento útil para as causas das pessoas. A vida vale muito pouco no nosso Brasil. A vida só vale na hora do voto. Na hora da campanha política. O pobre sai lembrado nesses momentos, mas na maioria do tempo o pobre é desprezado e é esquecido, é deixado de lado. Nosso Brasil é assim. Nosso Brasil reina aquela velha máxima darwiniana, não é? Os mais aptos e os mais fortes, esses aí se estabelecem. Nosso Brasil também está mergulhado na impureza sexual. E é triste isso. O Brasil é o segundo país que mais consome pornografia no mundo. E nós tivemos agora um caso, por exemplo, terrível caso, semana retrasada, de uma menina de 10 anos de idade que foi abusada e ficou grávida. Os irmãos devem ter acompanhado isso, não é? Então, uma coisa muito triste, mas muito se falou sobre a menina e deve se falar, muito se falou sobre o aborto que ela praticou, isso deve ser falado também, mas pouco se falou sobre o incentivo à pedofilia que nós temos na nossa sociedade hoje. Tem pessoas que querem até descriminalizar agora a pedofilia, querem colocar como se fosse apenas uma doença ou então uma pessoa que é vítima da sociedade. E nós, então, abraçamos tudo isso, abraçamos tanta coisa errada no nosso Brasil. E é muito interessante porque a gente tem a tendência, como a própria palavra de Deus diz, de chamar certo aquilo que é errado e chamar errado aquilo que é certo. As coisas, os polos, de forma muito louca, estão invertidos em nossa pátria. Onde você tem vergonha de ser honesto, inclusive. Porque se você for honesto no seu negócio, se você for honesto nas suas coisas, você vai ficar para trás. O Brasil é aquele país do jeitinho, não é assim?
é o da nota fria, daquela coisa que passa por debaixo do balcão, das falcatruas. Irmãos, o Congresso Nacional, o Planalto, ele é um reflexo do povo que nós somos, da nossa gente, da nossa pátria. Nós, de fato, somos desonestos e nos prostituímos não apenas com o nosso corpo, mas com o nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, né? Então, o povo brasileiro é um povo, de fato, que precisa de se converter, não é? Está debaixo da ira de Deus a nossa nação. E também é um povo idólatra. Isso aqui não é uma característica apenas nossa, mas a idolatria reina no nosso Brasil. E, por favor, quando eu estou falando aqui de idolatria, eu não estou falando de Aparecida do Norte. Que a gente sempre fala, idolatria, isso é coisa de católico. Não, eu estou falando dessa idolatria, desse mamon que é tão arraigado na nossa cultura. A turma idolatra o capital, idolatra o dinheiro, idolatra as posses. Nós temos aí os templos de consumo aí, que são os shopping centers, né? Os templos de consumo das Ferraris, dos carros caros ou dos carros mais baratos, porque não é só o rico que é avarento e é idólatra, o pobre também é avarento e é idólatra também. Porque nós colocamos a nossa confiança, assim como o povo de Israel e assim como o povo de Judá colocava a sua confiança em Baal, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, nós também. Nós idolatramos o capital, o material, um povo materialista que se afasta o coração de Deus e começa agora a confiar na segurança do capital, do vil metal. Isso é muito forte na nossa cultura e às vezes a gente perde o sono porque não tem uma poupança, mas a gente não perde o sono porque está pecando contra Deus. E nós somos muito idólatras nesse sentido, não é? Esse é o raio-x da nossa nação. Esse é o quadro do Brasil, muito parecido, inclusive, com o quadro aqui de Israel e de Judá, não é assim? E nós somos brasileiros, meus irmãos. Nós somos a igreja brasileira, nós estamos mergulhados nessa nação. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante, que nós não devemos aqui estar entre quatro paredes e colocando o dedo para fora e dizendo, o Brasil está sobre a ira de Deus. Porque não era assim que os profetas faziam. Jeremias, por exemplo. Jeremias era um homem que pregou contra a idolatria, pregou contra as perversões que Judá estava fazendo, mas Jeremias pregava e se inseria no meio do povo. Tanto é verdade que quando o povo foi para a Babilônia cativo, Jeremias também foi. Ou seja, ele tomou sobre si também o pecado da sua nação. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer que nós como igreja também, para termos essa voz profética de Deus, primeiro nós precisamos nos reconhecer como nação brasileira. Nós não somos um povo à parte. Nós somos brasileiros, e se o nosso Brasil está em trevas, se o nosso Brasil está em pecado, se o nosso Brasil está em ruína, se os seus muros estão derrubados, se as suas portas estão queimadas a fogo, nós estamos também. A igreja brasileira também, assim como o Brasil, se o nosso Brasil está doente, a nossa igreja também está doente. E se nós queremos, de fato, assumir nosso papel como sal da terra e como luz desse mundo, é urgente, é necessário que a gente faça algumas coisas. Primeiro delas, que a gente jamais perca a coerência entre nós. Se a gente se indigna contra a injustiça social lá fora, e precisamos nos indignar, a igreja, na verdade, é a consciência do Estado. É por isso, irmãos, um parênteses, permita, é por isso que a igreja não pode se aliar a nenhum partido político. A igreja não pode ficar aliada ao Planalto, seja quem for que estiver lá. E eu assisto de uma forma muito triste e com muita liberdade aqueles que nos assistem aí pelo YouTube, pelo Facebook, mas eu estou falando aqui a minha igreja, e é uma coisa muito particular nossa. É por isso que nós jamais vamos aceitar ninguém vir aqui no nosso púlpito para fazer propaganda política.
porque isso aqui é um púlpito, isso aqui não é um palanque. E a igreja precisa ser a consciência do Estado. E, para tanto, nós precisamos estar isentos em relação a isso. E a igreja precisa, então, ser coerente com aquilo que ela prega. Esse distanciamento do Estado não é para que a gente fique colocado dentro de uma redoma, mas é para que a gente consiga olhar de forma objetiva e, sobretudo, agir de forma coerente. E como? Se somos contra a injustiça social e se vamos denunciar quando o Estado promove essa injustiça e alarga ainda as fronteiras que distanciam o pobre do rico, nós precisamos, entre nós, promover essa justiça. É por isso que nós aqui na Igreja Batista Betel, nós sempre temos dito justamente isso, que nós não vamos deixar ninguém para trás. Aqui, o pobre e o rico têm o seu lugar. Que Deus enche essa igreja de ricos, vão ser bem-vindos. Mas que Deus enche essa igreja de pobres, porque eles também serão bem-vindos. Aliás, só tem pobre aqui, não é isso? Não é? Ricos da graça de Deus. Mas aqui cabe todos. Entre nós não pode ter distinção entre negros e brancos. A igreja não é racista, meus irmãos. Aqui negro, branco, amarelo, vermelho, gordo, magro, azul, cruzeirense, atleticano, palmeirense, seja o que for, tem lugar para todos. A igreja precisa ser esse lugar da inclusão. Não importa se você é da esquerda, se você é da direita, se você é do centro, nós somos do povo de Deus, nós estamos para além disso. A igreja brasileira está para além dessas coisas, por isso a nossa mensagem tem que ser coerente. É por isso que nós pregamos tanto a unidade entre nós. E para que haja unidade entre nós não pode haver diferenças, não pode ter grande nem pequeno, nós temos que ser iguais, meus irmãos, porque somos assim diante de Deus. Então a igreja brasileira não pode perder a sua coerência, a sua coesão. Nós temos que estar alinhados com essa palavra. É por isso que somos devedores dessa palavra. É por isso que nós não podemos também perder a nossa mensagem. É por isso que nesse púlpito, no púlpito da Igreja Batista Betel, a Bíblia sempre será lida. Ela sempre será pregada e obedecida entre nós. Não vamos trocar o Santo Livro de Deus por livros de autoajuda. Porque aqui o grupo de louvor não são astros que estão se apresentando, são servos que estão adorando. O pastor não está aqui para animar o auditório, nem para fazer cosquinha na barriga dos irmãos, e nem para agradar os nossos ouvintes aí, para a nossa popularidade aumentar. Eu não estou nem aí para isso. Aqui nessa igreja nós estamos aqui para pregar o evangelho da graça de Deus e denunciar aquilo que é pecado. Aqui nós vamos continuar pregando sobre o pecado. Porque o pecado destrói o povo, e se a igreja quer ser amiga do pecado, amiga desse mundo, ela se torna inimiga de Deus. Não, jamais, de forma alguma, iremos perder a coerência. Não vamos perder a mensagem. E também não podemos perder a reverência e o temor. Judá perdeu a reverência e o temor. Achou que Deus não iria castigá-los. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós aqui. Deus pode castigar o nosso Brasil. E eu vou dar uma de profeta agora. Eu acho que se a gente não se converter, Deus vai castigar o nosso Brasil de forma tremenda. Mas também Deus pode castigar a igreja, se a igreja também não se arrepender. Se nós não nos convertermos, nós também seremos castigados e punidos. Os irmãos se lembram da igreja de Éfeso? Da primeira igreja lá do Apocalipse, quando Jesus pede para que João escreva uma carta para ela, dizendo que ela havia abandonado o seu primeiro amor. E Jesus disse: se você não se arrepender, eu vou destruir você. Irmãos, nós estamos mergulhados até as tampas na nossa pátria. Nós somos brasileiros, mas nós não podemos nos aculturar. Nós não podemos viver como
os brasileiros estão vivendo. Nós precisamos entender que nós somos brasileiros, mas somos cidadãos do reino de Deus. A igreja precisa se voltar para Deus. Nós precisamos deixar, assim como o povo de Judá deveria ter deixado, nós precisamos deixar de roubar dos mais fracos. Nós precisamos acolher as pessoas na nossa igreja, os órfãos, as viúvas. É por isso que nós não vamos deixar ninguém para trás. Primeiro domingo do mês, a gente não vai ter a ceia do Senhor aqui na nossa igreja presencial. Nós vamos fazer nas nossas casas. E por que isso? Como um símbolo de que, assim como ainda nós não podemos ter os nossos idosos entre nós, os irmãos doentes entre nós, nós queremos dizer também que nós vamos andar juntos e ninguém será esquecido. Nós também, como igreja, precisamos denunciar as práticas ilícitas entre nós, sejam de prostituição, seja de adultério. A igreja não pode coadunar com isso. A igreja não pode simplesmente aplaudir aquilo que as pessoas fazem lá fora, dizendo, não, está tudo bem, está tudo correto. A igreja tem que se levantar contra tudo isso. A igreja não pode achar que Deus nunca vai julgar aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Deus é juiz daquilo que nós fazemos, meus irmãos, e das impurezas que nós cometemos com o nosso corpo. Assim como Deus julgou e puniu o Judá, assim Deus também há de punir a sua igreja e há de punir a nação brasileira se nós não nos convertermos. E nesse púlpito, nessa igreja, nós sempre iremos pregar contra isso. Muito bem, caminhando para o final, eu só queria dizer que o Salmo 74 é um pedido de socorro a Deus. Se você leu com atenção, você vai ver que esse filho, esse membro da família de Asaf, ele vai ao Senhor, concordando com o Senhor, de que a catástrofe aconteceu, porque o povo havia pecado e não havia se arrependido. E agora ele pede ao Senhor que se volte e tenha misericórdia novamente da nação de Judá. Irmãos, e nós somos sábios, e nós estamos agora lendo esse salmo e pensando no nosso Brasil, e antes que o nosso país seja engolido por tanta maldade, por um colapso moral, e também por um colapso ético e também econômico, nós precisamos voltar para Deus. É tempo da igreja brasileira pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. E é tempo também da igreja brasileira pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que não falte a palavra de Deus nos nossos púlpitos. Que não falte coerência entre nós. Que a gente possa viver aquilo que nós pregamos. Que haja justiça social entre nós. Que a igreja brasileira abandone os seus ídolos. Que deixe de cultuar Baal, que deixe de cultuar Mamon, que deixe de confiar nas coisas materiais, que pare de ficar enfeitiçado com o glamour, com o poder, com a popularidade, que pare de ficar pensando em construir os reinos nesse mundo e se costurar nesse mundo, que a igreja brasileira se volte para Deus, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, aqueles particulares e aqueles comunitários também, e clamar ao Senhor para que a sua graça venha sobre nós, e pedir ao Senhor, assim como o salmista, Senhor, lembra-te do seu povo, Senhor, lembra do Brasil, mas também, Senhor, lembra e tem misericórdia da sua igreja. Eu quero encerrar fazendo lembrança de um texto que está lá em 2 Crônicas 7,14, que é uma promessa do Senhor, que diz o seguinte, palavra do Senhor para nós nessa manhã, a palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olhando para o Brasil, que essa seja a nossa oração. Mas olhando para a nossa igreja, que essa também seja a nossa oração. É tempo da igreja brasileira se arrepender dos seus pecados. E é tempo dela, com voz profética, como consciência do Estado, também pregar para que o nosso Brasil, o nosso amado Brasil também, se arrependa dos seus pecados. Fazendo isso,
Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, há de curar a nossa nação. É o que todos nós queremos. E é aquilo que só Deus pode fazer. Por isso é tempo de orarmos e é tempo de nos convertermos também. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos orar por isso. Ore por você. Ore pela sua vida particular com Deus. Visite e peça o Espírito que visite o seu coração. Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Diante dessa palavra que fomos expostos, antes de olharmos para as pessoas ao nosso lado, é preciso olharmos para nós. E também antes da igreja olhar para fora de si, é preciso que ela também visite o seu coração, visite a sua prática. Que a igreja brasileira se converta dos seus maus caminhos, das suas idolatrias, das suas prostituições, do seu culto a Baal. Que a igreja brasileira volte a confiar no Senhor, a não se envergonhar dessa palavra, a andar em conformidade com as Escrituras, e que, por causa disso, por causa da nossa coerência, por causa do nosso temor e reverência, e por causa da mensagem que carregamos também, possamos ser luz e ser sal nesse Brasil, que haja cura na nossa nação. Ó Senhor, nosso bendito Deus e Pai, tudo vem de Ti, Senhor. O Brasil é Teu, a igreja pertence ao Senhor, somos o Seu povo. Ó Deus, e nessa manhã nós aprendemos com o salmista e pedimos ao Senhor que tenha compaixão da nossa terra, da nossa nação. Olha para o nosso Brasil, Senhor. Olha para tanta injustiça na nossa nação, Senhor. Para o mal social que reina na nossa nação. Tanta mentira, Senhor. Tanto engano, tanta injustiça. Os juízes, ó Deus, com as balanças fraudulentas, Senhor. Ó Deus, as leis injustas que são votadas e que são aprovadas no nosso Congresso. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação, um povo historicamente roubado, Senhor, onde os fracos não têm vez, Senhor, onde os ricos sempre triunfam sobre os mais fracos. Ó Deus, olha para a nossa nação, Senhor, onde a prostituição também, ó Deus, tem sido de forma tão livre, ó Deus, pregada e admitida entre nós. Ó Deus, olha para a nossa nação, Senhor, que tem invertido, ó Deus, os conceitos de certo e errado, o que é falso e o que é verdadeiro, tudo é tão relativo hoje entre nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, porque nós somos o povo da verdade, nós conhecemos e amamos a Tua verdade. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da igreja brasileira, ó Deus. Sara essa nação, sara, ó Deus, o nosso país, Senhor, nos dê governantes segundo o Seu coração, que temam ao Senhor, que andem nos Seus caminhos, mas também, Senhor, nos dê pastores segundo o Seu coração. Ó Deus, visita cada igreja, Senhor, no nosso país, Senhor, cada igreja cristã no nosso país, visita os seus líderes, Senhor, coloca no nosso coração o temor do Senhor, coloca nos nossos lábios a Tua palavra, para que o assim diz o Senhor jamais venha faltar nos púlpitos das nossas igrejas, ó Deus. Para que a voz profética da igreja seja ouvida com autoridade nesse mundo, para a Tua glória, ó Deus. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da Sua igreja, do Seu povo, ó Deus. Por amor do Seu nome, cura-nos, ajuda-nos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, ajuda-nos a nos voltarmos para Ti, fonte das águas vivas. E por amor ao Teu próprio nome, Senhor, vem sobre nós e promove entre nós
um avivamento genuíno, que não é fruto apenas do emocionalismo, Senhor, mas é fruto de vidas de fato que andam na Tua presença e não se envergonham do Teu nome. Faça isso na Sua igreja, faça isso entre nós e faça assim no nosso amado Brasil. A oração que nós Te fazemos e apresentamos no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um domingo cheio da graça do Pai. E até o próximo, se o Senhor assim o permitir. Nós vamos terminar o nosso culto ouvindo aí mais um vídeo de missões estaduais. Deus abençoe. Pocrane. Cidade com um trabalho de mais de 100 anos e precisando ser revitalizado. Um desafio aceito há quase 2 anos pelo missionário Érico e sua família. Encontramos uma igreja que precisava aprender a ser igreja. E nesse contexto, precisava aprender a servir e discipular. Pocrane conta com 3 locais sendo preparados para cumprir o ID de Jesus. São eles: a igreja sede no Distrito Rural Boa Esperança, a congregação de Barra da Figueira e a recém-inaugurada Igreja Batista Monte Hermon, no centro de Pocrane. Dentro da cidade de Pocrane, a congregação Monte Hermon se encontrava fechada há alguns anos. E o desafio era justamente esse: não ser mais apenas uma igreja mais aberta, um templo mais aberto, mas fazer a diferença na cidade de Pocrane. O missionário Érico, sob orientação do Espírito Santo, cumpre a missão de ser e fazer discípulos de forma incansável, visitando e acompanhando membros e frequentadores das 3 congregações, baseando os ensinamentos no livro de Atos, de levar a igreja para fora dos muros. Começamos a atuar nas escolas, começamos a atuar no asilo, na PAI, e começamos a mostrar para a cidade o evangelho que serve, o evangelho que está a serviço e que se importa com as pessoas. Esse trabalho que o pastor Érico tem executado dentro da nossa escola, eu acredito que em todas as escolas do município, porque ele tem procurado nos atender de bom grado, impactou muito a equipe gestora da escola. Ele procura conhecer a dificuldade de cada um, o que o jovem está precisando, o que o diretor está precisando, para estar assim nos ajudando nessa tarefa tão difícil que é lidar com o ser humano. Em Pocrane, o trabalho desenvolvido revela o amor de Deus e o quanto fazer discípulos aproxima cada vez mais os irmãos uns dos outros. Um lugar que a gente ouvia mesmo a palavra de Deus, um pastor que traz tudo que a gente vê dentro da Bíblia, é um pastor que tem sede, vontade de trabalhar, é uma família que acolhe, é um pastor que ele não preocupa se está na igreja ou se não, ele vai na casa da gente, ele visita, é um pastor família mesmo. E assistindo lá o ambiente, a palavra, a teologia do Érico, veio ao encontro daquilo que a gente acreditava. Me senti à vontade, passamos a fazer uma amizade e ali eu me senti discipulado. Afinal, discipular é cuidar. Discipular é caminhar junto de uma forma intencional, de maneira que o outro se torne semelhante a Jesus. Para ser e fazer discípulo é necessário conhecer a cidade, conhecer o contexto e amar pessoas. Porque a nossa missão é ser e fazer discípulos. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Tenha um missionário, adote um missionário, invista no seu estado. É salvar vidas, é transformar vidas, é investir em vidas preciosas para Deus e para aqueles que amam missões. Desafiamos os batistas mineiros a ser e fazer discípulos.